A paz do Senhor, a todos os irmãos, amém? Amém. Os irmãos podem então tomar os lugares. Agradeço este bem-vindo, agradeço à MSBN por este convite e na pessoa do pastor José, muito obrigado por esta oportunidade de poder estar aqui a ministrar também este tema que é tão importante e que tem sido tão atacado nos últimos anos, não é, irmãos? A família. E os irmãos podem estar a pensar, então, mas a irmã Sara vai falar sobre família e nem trouxe a sua, não é? Mas, irmãos, eu quero pedir perdão em nome do meu marido, pela ausência dele, ele, por causa das atividades também de igreja, não pôde estar presente e não trouxe as minhas pequeninas porque elas fizeram nesta segunda-feira aos 7 anos e os irmãos devem calcular, elas são gêmeas e estarem sozinhas aí embaixo, sozinhas, com 7 anos, ia ser um bocadinho mais difícil, não é, irmãos? Então, eu tenho 2 meninas gêmeas, estava a comentar com a nossa irmã Inês ontem que eu tinha já estado aqui com os irmãos neste mesmo lugar. Neste caso, há 7 anos, porque eu vim com uma grande barriga, não é? Eu estava aqui, o meu esposo tinha estado também a partilhar a palavra de Deus com os irmãos aqui num curso e a casa estava diferente, não estava assim, estava diferente, mas quero também felicitar os irmãos da igreja local, está muito bonito, parabéns, e quero realmente agradecer aos irmãos esta oportunidade. Mas, irmãos, sem mais delongas, vamos então ao nosso tema, não é? O que é o importante. Vou convidar então os irmãos a abrirem os vossos sebentes, os vossos livrinhos, na página 40. Nós vamos tentar seguir mais ou menos aqui os tópicos. Eu não fui tão inteligente como o nosso irmão, peço desculpa se falhar no nome, Mike Con, é assim? Que trouxe todos os versículos escritos, eu trouxe só alguns, nós vamos ter que eu vou pedir ajuda ali aos irmãos da multimédia para ir projetando, também para não perdermos muito tempo na abertura na Bíblia, nós vamos então ler. Irmãos, antes de entrarmos exatamente no tema, este é um tema um bocadinho prático, não é? Nós vamos, claro, falar de uma forma teórica, o conceito de família na Bíblia, mas tem muitos aspectos práticos e nós vamos entrar nesses aspectos mais práticos também da família. Nós vamos falar especificamente para cada membro da família, não apenas do obreiro, porque o tema é o obreiro e a família, mas, irmãos, nós sabemos que para a família funcionar não depende apenas de uma pessoa, certo? Então nós iremos ter que falar de todos os membros da família e iremos lá chegar, mas antes de chegarmos e irmos desta forma para algo mais específico, vamos primeiro pensar nos aspectos mais gerais da família. E então vamos afunilando o tema até a esta última aula as últimas aulas neste caso serão mais específicas para cada membro da família. Vamos então começar por definir o conceito bíblico da família, vamos pensar o conceito bíblico, que é o alicerce de todos os tópicos que vamos abordar. A Bíblia é o nosso manual, não é? Então tudo está lá escrito, nós não precisamos de inventar nada e como dizia o nosso irmão ontem, nós às vezes queremos revelações, mas está tudo escrito, não é? Nós já temos a revelação dada e está tudo aqui. Depois vamos analisar a importância da espiritualidade do obreiro. Parece que é um pouco fora, este tópico parece que é um pouco fora do tema a família, mas irmãos, nós não podemos esquecer que a vida espiritual e tudo depende da nossa vida espiritual, porque irmãos, infelizmente há muitos cristãos e ao longo do ministério eu tenho notado que há muitos cristãos que a vida cristã é mais um anexo que colocaram à sua vida. Vamos pensar a nossa vida como uma casa, onde tem vários compartimentos. E há muitos cristãos que pensam
na vida laboral como um compartimento da sua vida, a vida familiar como um compartimento da sua vida, a vida financeira como um compartimento da sua vida e a vida espiritual como mais um compartimento. E não é assim que deve ser, irmãos. A vida espiritual deve ser o telhado de toda esta casa. Tudo deve estar debaixo da nossa vida espiritual. Então é importante nós pensarmos na vida espiritual do obreiro e depois vamos, então, irmãos, considerar a influência que o obreiro vai exercer ou deve exercer na sua família e, por fim, então, as responsabilidades individuais de cada membro. Estes vão ser, ao longo das 4 aulas, o resumo geral daquilo que nós iremos falar, irmãos. Eu vou tentar, nestes 50 minutos, irmãos, eu às vezes falo um bocadinho rápido, se os irmãos não entenderem, e às vezes as pessoas não entendem o que eu digo, se os irmãos não tiverem a entender, tenho a liberdade para fazer um sinal e pedir que repita, está bem, irmãos? Porque às vezes eu falo rápido e às vezes os irmãos não conseguem compreender. Então estejam livres para poder também fazer sinal e se houver alguma dúvida, podemos também partilhar. Então, os irmãos podem ver aí na introdução, como diz, que importa, em primeiro lugar, importa definir biblicamente a família. Irmãos, família é a base de todas as sociedades, de toda a sociedade. Famílias destruídas, sociedades destruídas. Se nós pensarmos em termos históricos, irmãos, a falta de respeito que cada vez mais há pelas autoridades, pelos mais velhos, os conflitos intergeracionais que cada vez mais vemos na sociedade, deve-se, irmãos, à decadência desta instituição que é a família. Cada vez mais as pessoas vivem em conflito, pais, filhos, avós, e na sociedade isto nota-se porque não há estabilidade no lar, não há estabilidade no seio familiar. Então, irmãos, importa lembrar que ter uma família equilibrada, ter uma família forte, uma família bíblica, traz estabilidade até a nível de cultura e de sociedade, irmãos. Nós precisamos de permitir que Deus use as nossas famílias, obrigada, irmã, use as nossas famílias para serem também uma forma de evangelizar e mostrar ao mundo que há diferença de quem é filho de Deus. Então, a família é também uma maneira de as pessoas verem como realmente Deus muda a nossa vida. Continuando aí nesse primeiro tópico, como obreiros e cooperadores de Deus, temos uma enorme responsabilidade diante do mundo, a qual deve ter o seu início dentro do próprio lar. A instituição família foi criada por Deus antes da queda. E isto é muito importante notar, irmãos. Isto é muito importante notar. Deus criou a família antes que o homem tivesse a condição de pecador. Deus criou a família de uma forma perfeita. Deus criou esta instituição antes que o homem soubesse o que era o mal, soubesse o que era o errado. Deus ama e Deus quer cuidar deste projeto desde o início da criação. Mas sabe uma coisa? Também lá desde o início, Satanás a tem procurado destruir. Satanás tem procurado tentar destruir esta estrutura que é tão importante e que cria tanta estabilidade até a nível de sociedade. Irmãos, eu ia convidar então, se faz favor, a colocarem ali Gênesis 3, 1 a 5, para nós lermos. É um texto que é muito conhecido nosso, mas nós vamos perceber o que é que aconteceu aqui no Jardim do Éden. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos.
Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Ainda o verso 5, porque Deus sabe que no dia em que dela de comeres, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E então o que é que aconteceu aqui no Jardim do Éden, irmãos? O que aconteceu aqui no Jardim do Éden é repetido ao longo de toda a história da família. E nós temos aí, se os irmãos verem aí nesse parágrafo, o que é que aconteceu no Jardim do Éden que se repete ainda nos dias de hoje? Em primeiro lugar, Satanás pôs em causa a palavra que Deus tinha falado. Satanás continua a pôr em causa a palavra que Deus fala, a palavra que Deus ensina, a palavra que Deus deixou proferida para nós. E isto foi o primeiro aspecto que foi posto em causa neste episódio. Segundo, pôs em causa a hierarquia funcional. E nós já vamos explorar um bocadinho o que é isto. Eu tenho mais desenvolvido num tópico mais à frente, numa aula que iremos ter amanhã, mas eu vou já, como dizem os americanos, ser spoiler. Os irmãos sabem, eu vou já dizer de antemão aquilo que temos lá mais à frente, para nós podermos, para não ficarmos num vazio, para entendermos o que é isto da hierarquia funcional. Então Satanás também pôs em causa a hierarquia funcional criada por Deus, quando ele se dirigiu à mulher. Porque isto não foi por acaso, irmãos. Quando Satanás se dirigiu à mulher, em vez de se dirigir a Adão, não foi por acaso. E em terceiro lugar, por consequência, ele pôs em causa a palavra do marido. Eva, em tempo algum, tinha posto em causa aquilo que Adão tinha dito. Lhe tinha ensinado. Se os irmãos notarem, eu não sei se os irmãos já repararam neste episódio, Deus cria Adão e dá-lhe duas ordens. Adão, tens que dar nomes aos animais, tens que colocar, és tu que vais ter esta responsabilidade de dar nomes a todos os animais. E em segundo lugar, a segunda ordem que Deus dá a Adão é, podes comer de todas as árvores, à exceção de uma. Até da árvore da vida, tu podes comer. Apenas não comas da árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmãos, eu gosto muito de mangas. Eu gosto muito de mangas. E aqui as mangas em Portugal, acho que nem se pode chamar de mangas, não é? Os irmãos, eu gostava muito de um dia poder provar das mangas do Brasil. Eu tenho a certeza que ia gostar muito mais ainda. E eu imagino, irmãos, eu às vezes ponho-me a imaginar o jardim do Éden. Os frutos que ele tinha à sua disposição, a qualidade que ele tinha à sua disposição era tremenda. Tudo aquilo devia brilhar aos olhos. Só havia uma restrição, uma única restrição. Não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Adão começa então neste processo de colocar um nome aos animais, começa a dar nomes ao elefante, à girafa, etc. E quando se vai a perceber, quando termina todo aquele processo, percebe que está sozinho. Percebe que não tem ninguém semelhante a ele. E Deus olha para aquela situação e diz, ok, não é bom que estejas só. Não é bom que fiques sozinho. É interessante que nós vemos Deus a avaliar o relato da criação e vai dizendo, é bom, é bom, é bom, é bom. Chega a Gênesis 2:18 e diz, não é bom. E porquê é que não é bom? Deus podia ter evitado este não é bom, criando logo Eva também. Mas Deus queria, eu acredito que Deus queria que Adão entendesse que não era bom estar sozinho, que era importante ele ter alguém com ele, que era importante ele ter uma cuidadora, uma auxiliadora. E Deus diz, não é bom, e ele vai dizer, então eu vou criar alguém para ser a tua auxiliadora, vou criar alguém para te ajudar. E Deus diz então que era muito bom. Depois de criar Eva, Deus diz que era muito bom. E eu estava à espera que as irmãs dissessem amém. Estou a brincar. Muito bom. E agora, irmãos, vejam uma coisa. Eva cai no jardim. Cai, entre aspas, cai no jardim, sem informação nenhuma.
da parte de Deus. Deus não diz, Eva, vem aqui que eu vou-te pôr a par do que se passa aqui no jardim. Vem aqui que as ordens que eu dei a Adão foi que ele tinha que colocar os nomes aos animais, que ele tinha que colocar, que ele não podia comer daquela árvore, podia comer de todas à exceção desta. Deus não faz isto. Nós não temos este relato na Bíblia. Pois não, irmãos? Na minha não está. Eva cai ali sem informação nenhuma e há uma coisa muito interessante. Os irmãos já repararam que Deus sai de cena? Deus dá esta responsabilidade a Adão. Deus coloca este peso, vamos dizer assim, de colocar a informação certa nas mãos de Adão. O que é que nós temos aqui, irmãos? Nós temos aqui o primeiro fenómeno em que Deus coloca a responsabilidade de o homem ser a cabeça. Do homem ter esta, como lemos aqui, hierarquia de funções, hierarquia funcional. Adão passa a ter esta responsabilidade de passar à Eva exatamente aquilo que Deus lhe tinha passado. E sabe o que é interessante? É que Eva nunca põe em causa aquilo que Deus tinha dito pela boca do marido. Eva aceita aquilo que o marido diz como se fosse o Senhor a falar. E, irmãos, e tinha sido tudo tão perfeito se continuasse assim. Deus criou a estrutura de uma forma perfeita para que funcionasse de uma forma perfeita, irmãos. Então, irmãos, nós temos este primeiro episódio em que Eva recebe então a informação de Adão e Satanás sabia disto. Por isso ele vai se dirigir a Eva. Ele vai, em primeiro lugar, tentar quebrar esta hierarquia que Deus criou. Ele não se vai dirigir à cabeça do casal, ele vai se dirigir à Eva. E ao se dirigir à Eva, ele põe em causa a palavra de Deus, põe em causa, como nós vimos, esta hierarquia e põe em causa, por consequência, a palavra que o marido falou. Certamente, quando Eva olhou para aquela árvore, e a Bíblia diz que foi-lhe agradável aos olhos, foi-lhe atraente, as dúvidas começaram. Será que Adão deu a informação certa? Será que foi mesmo assim? Veja que Satanás foi astuto, pôs as dúvidas em... Foi assim mesmo, Eva? Tens a certeza? Foi assim que Deus disse? Tens a mesma certeza absoluta? Tu não a ouviste diretamente dele. Eu já estou a parafrasear, irmãos. Não a ouviste diretamente de Deus. Foi o teu marido que te deu a informação. E veja aqui, cria-se a primeira instabilidade da família. Foi aqui que começou, irmãos. E até aos dias de hoje, os grandes problemas entre casais começam aqui. Os grandes problemas entre casais, entre famílias, começam aqui. Quando a família e esta hierarquia é posta em causa e é posta... E eu estou a ver que não vou conseguir ir aos 50 todo o texto que eu tinha para hoje. Vamos dar continuidade, irmãos, senão não conseguimos avançar. Final do verso diz, desse parágrafo diz: hoje em dia Satanás usa vários métodos para destruir a família, tais como filosofias de vida anticristãs e modelos de masculinidade e feminilidade antibíblicos. E, irmãos, isto cada vez está mais em voga, não é? Nós sabemos que tantas doutrinas e até as nossas crianças, cada vez mais os irmãos que têm filhos nas escolas têm mais noção disto, que tantas coisas são incutidas nas crianças, de que a mulher tem que ser autossuficiente, não pode depender do marido, etc, 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 etc. E, irmãos, isto é um grande perigo à doutrina da palavra de Deus. Nós temos que ter cuidado e ser cuidadosos e como obreiros, não permitir que isto domine a nossa mente, domine o nosso entendimento sobre este assunto. Para que tudo funcione bem, Deus definiu normas objetivas, então, para a família. E nós vamos ver alguns aspectos mais gerais, então, aqui, algumas normas gerais, antes, então, de irmos às mais específicas. Gênesis 2:24 diz: deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à
sua esposa. E eu deixei aí bem sublinhadas as palavras homem, à sua esposa, deixei propositadamente, exatamente porquê, irmãos? Porque nesta declaração, logo no início, Deus define 2 padrões muito importantes para a família. Em primeiro lugar, a heterossexualidade e, em segundo lugar, a monogamia. E eu sei, irmãos, que estes temas pregados em praça pública hoje em dia já dão prisão. Mas nós não podemos ter medo das consequências daquilo que é a verdade da palavra de Deus. Se o Criador definiu que era assim, a criatura não tem que questionar nada. A criatura não tem que ter os achismos que cada vez mais estão em voga. Esta sociedade que é uma sociedade humanista, uma sociedade antropocêntrica, uma sociedade que é tudo no centro, o homem quer definir os padrões, achar que acha e que não há os absolutos. Os irmãos já perceberam uma coisa muito interessante. Quem afirma que não existe absolutos já está a afirmar um absoluto. É ridículo, não é, irmãos? Os irmãos já perceberam isto? Quem diz que não há absolutos, ironicamente já está a dizer que há absolutos, não é? Ao afirmar isto. Irmãos, a nossa sociedade é controversa, a nossa sociedade é confusa, a nossa sociedade não tem padrões e nós temos de ter cuidado porque eles querem nos incutir padrões e principalmente às crianças, querem doutrinar as crianças com padrões que são completamente contrários à palavra de Deus. Deus disse, um homem, uma mulher e falou à sua. Se Deus achasse que a poligamia era aceitável, Deus tinha criado um harém para Adão, para ele poder escolher. Deus deu-lhe apenas uma esposa, Deus deu-lhe apenas uma mulher a quem ele se devia unir para formar a família perfeita que Deus queria. E é assim que tem que ser, irmãos. Há muitas pessoas, eu conheci já muita gente, trabalhei com alguns irmãos de algumas comunidades que falavam, mas é cultural, é da nossa cultura ter mais do que uma mulher. Mas a cultura não sobrepõe a palavra de Deus. A palavra de Deus está acima de todas as culturas. E quando a palavra de Deus diz que é um homem e uma mulher e os dois juntos tornam-se uma só carne, é assim que funciona e não há mais discussões, irmãos. Deus definiu então nesta única declaração de Gênesis 2:24 que há um homem que deve deixar a sua família, o seu pai e a sua mãe e unir-se unicamente à sua mulher. Outro aspecto, outra norma geral. A família pode e deve ser o ambiente ideal para estimular o crescimento espiritual de cada membro da família. A Bíblia relata, irmãos, e nós temos o exemplo de Timóteo, onde a sua mãe, a sua avó foram de grande influência para ele. Estas mulheres, Lloyd e Eunice, que são chamadas de mulheres piedosas, de fé genuína, estas mulheres influenciaram a vida deste homem que Paulo considerava como um filho espiritual. Então nós podemos ser, a família é também um meio, o ambiente, para nós podermos ser uma influência, uma bênção, para que eles possam ser edificados, para que possam crescer cada membro da família. Vamos rapidamente, irmãos. A família também é um contexto provatório da fé. Como assim? Como é que a família, como é que nós podemos ter a nossa fé provada na família? A palavra de Deus define o crente que não cuida dos seus familiares como alguém que negou a fé. Não acredita? Vamos ler esse versículo, 1 Timóteo 5:8. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria casa, da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Irmãos, isto é terrivelmente pesado, não é, irmãos? E cada vez mais, e infelizmente, irmãos, até no nosso meio cristão, cada vez mais nós vemos idosos a ser abandonados nos lares, a serem deixados sem cuidados, famílias a deixarem muitas vezes um ente que entrou pelas drogas, pelo álcool e simplesmente o deixa de parte. Irmãos, e a Bíblia diz que nós devemos ter cuidado, que se alguém não sabe cuidar dos seus, é pior do que alguém que ainda nem sequer conheceu Jesus. Precisamos ter esta responsabilidade e este peso no nosso coração, irmãos. Cuidar dos nossos, cuidar dos de casa. Com licença, irmãos, só um bocadinho.
Já começa a ficar um bocadinho seco. Irmãos, em suma, então em resumo destes tópicos mais gerais, se a família é tão importante, então é crucial, irmãos, assumirmos as responsabilidades dadas por Deus para cada membro da família. E isto é-nos reforçado na secção de abertura do livro de Provérbios. Nós não temos tempo. Eu não sei se os irmãos depois das 10h30 não têm assim muito que fazer e depois quiserem ler do capítulo 1, estou a brincar, irmãos, do capítulo 1 até ao capítulo 9, se não tiverem assim muito sono, podem fazê-lo. Mas é muito interessante, nós percebemos nestes primeiros 9 capítulos, onde o tema é tão enfatizado, o tema família, onde fala das instruções de um pai. E vemos aqui nestas passagens a preocupação de um homem sábio que é inspirado por Deus, a deixar princípios fundamentais para que a família funcione, segundo os padrões divinos. E, irmãos, nós vamos entrar num aspecto agora mais específico no tema. Ali foi mais uma introdução um bocadinho grande, não é, irmãos? Mas vamos entrar mais na questão do tópico. Eu acho que não vou conseguir terminar todo este tópico a tempo. Nós possivelmente iremos depois continuar amanhã esta parte do obreiro e a sua espiritualidade. Mas vamos pensar um bocadinho então neste aspecto, irmãos, que é realmente tão importante. O obreiro, como aquele que se espera que ministre aos outros, deve, em primeiro lugar, crescer na intimidade com Deus. E isto deve ser básico para todos os cristãos, irmãos. Isto nem devia ser assunto, não é? Porque nós devíamos ter isto como todas as bases da nossa vida. Tudo deve ser e crescer na intimidade com Deus. Todos os relacionamentos de um cristão, quer familiares, quer extrafamiliares, todos os tipos de relacionamento que nós temos, mesmo com os nossos colegas, os nossos amigos, quem tem os patrões, empregados, etc. Todos estes relacionamentos devem ser fruto da influência do seu relacionamento primário com Deus, pois tudo o que é bom e perfeito provém dele. Se nós queremos ter relacionamentos perfeitos, relacionamentos que funcionem, nós temos que permitir que Deus trabalhe em primeiro lugar na nossa vida, que Deus molde a nossa vida. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus criou-os perfeitos, não ia haver discussões lá no jardim. Irmãos, em momento algum, Eva ia discutir com Adão, irritada: deixaste a casca da banana aqui no chão, onde a gente agora pode escorregar e cair, e devias ter deixado ali mais ao canto. Não ia haver este tipo de discussões, certo, irmãos? E geralmente as mulheres, nós temos sempre assim algumas discussões, algumas coisas específicas, a tampa da sanita que ficou levantada, ou alguma roupa que ficou no chão. Há sempre alguma coisa, mas isto não ia acontecer no Jardim do Éden. O que é que então aconteceu para que o ser humano começasse a ter estes impulsos de ira, de conflitos? Deveu-se à queda. O ser humano na queda adquiriu características conflituosas. Se nós lermos, e eu ia pedir aos irmãos, Gênesis 3, 12 a 13, nós vamos perceber que isto aconteceu logo ali. Então disse Adão, o contexto é, Deus vai à procura, verso 3, exatamente. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira é que me deu da árvore e comi. Este é o contexto, por isso é que eu ia dizer o contexto. Foi quando Deus vai visitar Adão e Eva na viração do dia e pergunta: Adão, onde estás? E é interessante notar, ainda ao mesmo assunto de há pouco, que Deus respeita a hierarquia. Satanás respeitou, mas Deus continua a respeitar. Deus sabia que tinha sido Eva a ser enganada e tinha sido Eva a ir comer da árvore. Mas veja o interessante, Deus não vai ter com Eva. Deus chama por Adão, Deus chama pela cabeça, Deus diz: Adão, onde é que tu estás? E Adão diz: olha, foi a Eva. A culpada foi ela. Até no fundo, ele está a culpar Deus. Foste tu que me deste esta mulher. Olha, Deus, no fundo tu és o culpado. Foste tu que me deste esta companheira. Verso 13, irmão. E disse o Senhor Deus à mulher:
porquê é que fizeste isto? E a mulher disse, a serpente é que me enganou e eu o comi. Irmãos, a nossa tendência é sempre para culpar o outro. Nas situações, nunca temos culpa. Nas situações complicadas, é sempre o outro. Esta natureza conflituosa começou logo aqui. Adão teve logo a tendência a culpar, em primeiro lugar, Deus e depois a mulher. E a Eva fez o mesmo. Não fui eu, foi a serpente. Ela é que me enganou. E, irmãos, isto aconteceu aqui e isto continua a ser a prática no meio da família. Geralmente é sempre, foi ele. Nas discussões, a culpa nunca é nossa. Foi ele. Foste tu que começaste. Foste tu que criaste a confusão. Foste tu. É ou não é, irmãos? É, né? É. Nunca temos culpa. E Gálatas, Paulo vai falar das inúmeras características conflituosas que a natureza pecaminosa criou em nós. Ira, peleja, inveja. E ele vai falar do adultério. Isto já envolve mais o casal. A ira também. A inveja também. Mas o adultério é um grande perigo. Quando deixamos que estas culpas comecem de pequeninas e se tornem muito grandes. Às vezes começa uma coisa tão insignificante, sem jeito nenhum, e depois já se tornam problemas tão grandes que às vezes dão até em consequências graves. E, irmãos, continuando aí nesse parágrafo, diz, estas características conflituosas devem ser substituídas pelo fruto do Espírito, o qual está descrito neste mesmo capítulo, Gálatas 5. Os irmãos conhecem Gálatas 5, onde fala do fruto do Espírito. Não é dos frutos do Espírito. O Espírito só produz um fruto, que tem várias facetas, vamos dizer assim, vários gomos, como uma laranja. Ele vai produzir isto. Ele vai produzir em nós o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, etc. E estas características têm que substituir as outras. Se a ação do Espírito Santo na vida do crente, se o Espírito Santo não tiver ação na vida do crente, o pecado ganha essa batalha. Ganha essa guerra. Paulo vai dizer, há sempre uma luta. Há sempre uma luta interior entre a carne e o Espírito. Vocês têm que deixar que o Espírito vença. Vocês têm que deixar que o Espírito ganhe esta batalha. E se não deixarmos que o Espírito vença e se dermos lugar ao pecado, o pecado leva-nos a relacionamentos conflituosos, onde não opera o amor, onde não opera a bondade, onde não opera a benignidade, etc. 1 de João 4, 20 a 21, só favor, irmão, pode colocar. Diz, se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, o qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. Como pode amar a Deus a quem não viu? E isto fala-nos também de relacionamentos até fora do casal, não é? Mas nós temos que lembrar que no casal isto também opera. Na família isto também opera. Como é que eu posso falar palavras desagradáveis, palavras que não edificam, palavras que destroem a alguém que é meu semelhante? A alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus como eu? Há alguém que eu vejo e digo que ama Deus. Olha, João está a dizer é mentiroso. É mentiroso. Então, irmãos, nós temos que permitir que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida. Daí a importância da espiritualidade. Daí a importância de nós buscarmos a Deus. Veja o parágrafo seguinte. O parágrafo seguinte que está sublinhado. Se a vida devocional e espiritual do obreiro é supérflua, é vazia, os seus relacionamentos pessoais inevitavelmente terão problemas. Inevitavelmente terão problemas até em casa. Irmãos, e quando eu digo a vida devocional, o tempo com Deus, principalmente para os obreiros, principalmente para quem está na obra a tempo inteiro,
temos de ter cuidado para não confundir com o tempo que nós tiramos para preparar a mensagem, que estamos a preparar, a orar ao Senhor para perceber o que fazer, como interceder, etc. Não é estes tempos, irmãos. Esses tempos são outros tempos que devemos ter. O devocional que devemos ter com o Pai é aquele tempo em que nós só estamos a permitir que Deus mude a nossa vida. Olha, tal como aquele episódio de Marta e Maria, em que Maria se coloca aos pés de Jesus só para ouvir. Aqueles momentos são momentos importantes em que o obreiro, em que o crente precisa de estar só para estar com o Pai, não para fazer algo, não à espera que Deus dirija para alguma coisa, mas que está a usufruir da qualidade, daquele tempo em que pode estar. Olha, eu gosto muito, não sei se os irmãos já alguma vez leram o livro do Richard Foster que fala da celebração da disciplina. Ele fala das várias disciplinas espirituais, a oração, o jejum, etc. E ele fala de uma que geralmente não é muito ouvida, mas que é tão interessante. Ele fala da solitude, a importância da solitude. E isto vai ter e vai bater com o mesmo tema da meditação bíblica. Não a meditação oriental. Cuidado, irmãos, não é a mesma coisa. Mas a meditação que Deus nos instrui de permitirmos que a palavra de Deus trabalhe na nossa vida. E a solitude é nós estarmos em silêncio a ouvir Deus. A solitude é, e nós como pentecostais temos muito a tendência a querer falar, porque para nós pentecostalismo é só o barulho. Deixem-me usar esta expressão, irmãos, só barulho, mas nós precisamos dos momentos de silêncio. Deixar Deus falar, deixar Deus agir, deixar Deus mover, deixar Deus trabalhar. Eu conheci alguém, irmãos, que sempre que me falavam dessa pessoa, definiam-me sempre como uma pessoa espiritual, que orava muito e estudava muito a Bíblia. Mas, tendo um relacionamento mais próximo, nós percebíamos que o seu caráter não estava moldado. Aquilo que começámos a perceber é que os momentos que ele tem na presença de Deus certamente é para fazer. Precisa de fazer, ora. Mas não permite que Deus molde. E nós precisamos deixar Deus mudar. Nós precisamos deixar Deus trabalhar, Deus modificar. O Deus amoroso tem que tornar pessoas amorosas quando estamos na sua presença. Nós temos que passar a ser pessoas amorosas. Pessoas semelhantes a Jesus. Pessoas que as próprias crianças tinham prazer em correr para Ele. Então, irmãos, nós precisamos deixar e ter tempo para que Deus mude. Spurgeon, os irmãos certamente já ouviram falar de Spurgeon, pregador, dizia aos pregadores: quem vai a correr da cama para as suas ocupações, e as ocupações do obreiro incluem relacionamentos, não é? Nós temos que nos relacionar com pessoas, sem primeiro passar tempo com Deus, é tão insensato quanto o soldado que se lança à batalha sem arma e sem armadura. É a mesma coisa. Nós lançarmos às funções, aos relacionamentos, quer familiares, quer extrafamiliares, sem primeiro passarmos tempo na presença de Deus, é loucura. É como um soldado que vai para a guerra sem estar preparado. Nós precisamos de passar tempo. Nada substitui o tempo do cristão na presença de Deus. O próprio Jesus não dispensava o seu tempo na presença do Pai. Jesus era 100% Deus, mas como homem, 100% homem, ele precisava de passar tempo na presença do Pai. Ele precisava de passar tempo a buscar a direção do Pai. Ele precisava de ser cheio do Espírito Santo. E Jesus, como o nosso exemplo máximo, irmão, se ele fez, seria loucura nós não o fazermos. Tantas vezes nós temos referências que Jesus retirava à hora cedo para ir se encontrar com o Pai, sozinho. Não era naqueles momentos com os discípulos que ele tinha momentos de solitude com o Pai. Era sozinho. Nós precisamos ter momentos de solitude com o Pai. Nós precisamos ter esses momentos onde Deus trabalha na nossa vida.
Jesus dedicava as primeiras horas da manhã à oração. Temos lá Marcos 1:35, não temos tempo para entrar. E uma prática que também era seguida pelo rei Davi no Velho Testamento. Davi também tirava tempo para estar com Deus. Eu gosto muito da personagem de Davi. Personagem? A pessoa Davi, não é? Eu gosto muito do coração de Davi. Sabemos que ele não era perfeito, falhou, não é? Pecou. Mas sempre ele teve a atitude tão humilde de se render aos pés do Senhor e reconhecer que ele não era nada sem o Senhor. Ele precisava do Senhor, ele precisava do bom pastor, ele precisava de ir às águas tranquilas, ele precisava de ir aos pastos verdejantes e ele sabia quem era aquele que o podia levar até lá. Nós precisamos de passar tempo com o nosso bom pastor, irmãos. Nós precisamos de passar tempo na presença. O obreiro não pode negligenciar o tempo na presença de Deus, irmãos. Não pode negligenciar este tempo. Quando assim se procede, ou seja, quando o obreiro passa tempo na presença de Deus, o poder do Espírito Santo molda a vida do cristão. E desta forma ele experimenta a paz necessária a fim de não descarregar as suas frustrações e ansiedades nos restantes membros da família. Porque se nós formos honestos, irmãos, quando nós estamos cansados, quando nós estamos ansiosos, quando nós estamos frustrados, a tendência que nós estamos é descarregar naqueles que estão lá em casa. Aqueles que nos conhecem melhor. O irmão pode colocar 1 Pedro 5:7. Já está. O irmão é eficiente. Obrigado, irmão. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando nós vamos à presença do Pai, colocar as nossas ansiedades, as nossas frustrações, e é nele que depositamos tudo isto, irmãos, nós temos um trato diferente com os nossos filhos, com a nossa mulher, com o nosso marido. A harmonia no lar vai ser diferente. Porque o Senhor traz a paz, traz o amor, traz a tranquilidade, traz o descanso que nós necessitamos para não depositar naqueles que estão à nossa volta. Por isso, irmãos, é tão importante. Quantas vezes são os nossos filhos que levam com as culpas daquilo que aconteceu lá no trabalho? Quantas vezes é a nossa mulher, o nosso marido que leva com as culpas do que aconteceu lá no trânsito? Não é, irmãos? Então entreguemos as nossas ansiedades ao Senhor. Irmão José, não sei se me permite, falta 7 minutos, mas eu se calhar já não avançava porque o tópico a seguir... Pronto, irmãos, porque ainda não terminámos o tópico, mas eu queria fazer esta parte. Os irmãos veem aí final, onde fala dos cuidados que o obreiro deve ter, e esses cuidados é para não permitir que haja ruptura da vida espiritual. E eu não queria entrar já porque, como são alguns tópicos e depois ficamos a meio, eu prefiro fazer realmente tudo seguido. No entanto, eu queria já ler 1 Timóteo 4,16 para darmos a introdução, e amanhã então, querendo Deus, se Jesus não vier antes, irmãos, esta noite, eu não me importava de nos encontrarmos lá no céu esta noite, mas o Senhor é que tem o seu tempo, não é? Então, se Deus quiser, amanhã então iremos abordar esses aspectos, mas vamos dar esta introdução. Paulo vai dizer então a Timóteo, ele vai dizer: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. É interessante, irmãos, que Paulo vai dizer que Timóteo tem que ter cuidado com a doutrina, com aquilo que ele ensina, com aquilo que ele instrui, com aquilo que ele recebe, mas ele vai ter este cuidado também. Timóteo, tem cuidado. Cuida de ti mesmo. Cuida de ti como pessoa. Cuida de ti. E nós vamos perceber alguns aspectos daquilo que pode provocar esta ruptura de uma vida espiritual.
e que, por consequência, pode criar ruptura na vida familiar. Então nós amanhã iremos entrar neste tópico, irmãos, terminar este tópico e entrar num próximo, que é então a influência do obreiro na família, e iremos dar continuidade. Então, Deus ricamente abençoe os irmãos. Amém.